Graças e paz, queridos. Muito bom dia. Se eu não te dei um abraço hoje, sinta-se abraçado aí, em nome de Jesus. Amém? Cheguei um pouquinho mais cedo hoje, nem fiquei lá fora na bagunça, no café. Já estava aqui dentro quando vocês chegaram. Amém. Bom, como todos bem sabem, esse é um ano de intimidade. Nos foi proposto desde o início do ano essa questão de nos achegarmos mais a Deus e, consequentemente, nos achegarmos mais com os irmãos, com a igreja. Você teve curiosidade de ver a definição da palavra intimidade no dicionário? Porque corre o risco da gente achar que intimidade significa que tem que estar grudado, né? Está ali, carne e unha, e não é isso. Por exemplo, vamos usar um familiar, né? Aquela pessoa que tem uma família grande, ela tem a intimidade da família dela. O que significa isso? Significa que ela sabe das diversidades que acontecem dentro dessa família, ela está por dentro, né? Mesmo estando, às vezes, longe, morando longe, mas sabe, eu sei que você deve ter um parente muito chegado seu, que mora longe, e que você mantém um contato com ele, você sabe como ele está passando, você sabe o que está acontecendo na vida dele, quais são as dificuldades, quais são as vitórias. Isso é ter intimidade. Isso é ter intimidade. E o chamado para nós, como igreja, este ano, é ter essa intimidade com Deus e com os irmãos. Pensando nisso, a partir do convite do pastor Jair, Deus já tinha colocado no meu coração, e aí fica a dica para você, quando a gente entrar numa série nova, entrar num mover novo na igreja, começa a pesquisar a respeito disso, vai lendo a Bíblia, buscando esse tema, e o Espírito Santo de Deus, ele falou forte no meu coração a esse respeito. Se eu fosse dar um tema para essa ministração hoje, o tema seria intimidade com Deus e com a igreja. Então é sobre isso que eu vou falar hoje, intimidade com Deus e intimidade com a igreja. E aí, para ilustrar isso, eu vou usar o texto de Mateus, no capítulo 16, livro que escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 16. Se for projetar, é na NAA, Mateus 16 na NAA, a partir do verso 13, e aí a gente vai ler até o final do capítulo 16. Eu fugi um pouco da minha forma de ministrar. Eu não tenho muita habilidade em ministrar tematicamente, né? Pular ali, pegar vários tópicos. Eu consigo mais pegar um texto e destrinchar o texto. Mas é um ano que a gente tem que avançar, né? Então eu me propus fazer dessa forma. O pastor Jair, ele domina bem essa maneira de sermão. Eu não consigo. O pastor Arlete também. Mas vamos que vamos. Achou aí? NA, Nova Almeida atualizada. Diz assim: é a confissão de Pedro. Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que revelaram isso para você, mas meu Pai que estás no céu. Também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus.
Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Verso 21. Desde este tempo, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor. Isso de nenhum modo lhe acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: sai da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará ter uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que veja o Filho do Homem vir nos céus, no seu reino. Amém? Aqui a gente vê o relato de Mateus a respeito de duas coisas na vida de Pedro que é muito importante para a gente entender o que é ser igreja e o que é se mover pela vontade de Deus. Fica bem claro nessa questão de que Pedro ele tinha recebido uma revelação da parte de Deus, de que Jesus era um ungido de Deus, o rei prometido, o Messias, aquele que viria para salvar o seu povo. Ele tinha essa revelação dentro dele. Só que logo depois dele acertar essa foi no alvo, né? Jesus até fala para ele: Pedro, Simão Barjonas, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai. E aí depois Jesus começa a discursar novamente, e ele fala a respeito do que viria a acontecer sobre a vida dele. E aí Pedro, né, que eu acho que estava ali com o ego lá em cima, né? Não, peraí, vem cá, Jesus. Chama Jesus de canto. Fala: mano, você não vai morrer não, mano. Ixi, longe disso, né? Deus te guarde. E aí Jesus olha para a cara desse, é um Satanás mesmo, né? Você não está ligado, você não sabe qual é a vontade do meu Pai. E aí a gente vê um cara tendo uma revelação da parte de Deus, e ao mesmo tempo ele agindo com uma humanidade. E é exatamente isso que nos traz a questão de viver em comunidade. Eu sei que todos vocês pretendem ouvir a voz de Deus, ter revelações da parte de Deus. Não é bom você fazer algo sabendo que Deus está no negócio? Que Deus está aprovando, que você está agradando a Deus, que você está fazendo a vontade de Deus? É muito maravilhoso isso. Só que às vezes a gente quer acertar e acaba errando. E aí tem que ter o camarada do lado para dar um cutucão e falar assim: ei rapaz, você está entendendo errado, você ouviu errado, você errou aí nisso aí. E aí corrige a rota. E aí a importância da gente ter essa intimidade com Deus, para ouvir a voz dele, ter intimidade com a igreja, para poder andar no trilho quando tem que andar no trilho. Quando a rota está errada, corrigir a rota. E não há nada de errado nisso. Não há nada de errado nisso. Foi como eu disse com o pastor Jair um tempo atrás, essa semana, a gente trocando mensagem. A gente falou sobre a nossa questão de buscar sempre estar pronto. Buscar sempre a melhora contínua. Porque enquanto a gente estiver aqui nessa terra, é esse o nosso papel, buscar a melhora contínua. Porque a perfeição, meu irmão, não vai ser aqui. Não vai ser com esse corpo.
não vai ser com esse coração, com essas vontades, não vai ser com isso. Vai ser lá na glória, quando você receber um corpo revestido de glória, livre do pecado e pronto para viver a eternidade ali, adorando, exaltando a Deus e fazendo o que tiver que fazer lá. Eu não sei o que a gente vai fazer lá, mas nós vamos fazer algo muito melhor do que aqui. Você acha que andar no shopping é bacana? Hein? Ir num parque aquático, eu sou que nem um peixe. Então ir num parque aquático, você acha que é legal? Meu, imagina lá em cima. Deus, ele tem muito mais para nós. Então, diante disso, eu vou expor 3 problemas aqui que nos impedem de ter essa intimidade, tanto com Deus quanto com a igreja. E esses 3 problemas, eles marcam a nossa geração, eles marcam o nosso tempo, mas eles não acontecem só aqui, mas eles já acontecem desde a época de Jesus. E o primeiro deles, essas 3 coisas que eu vou citar, o primeiro é a fobia de compromisso. Nós vivemos numa geração que parece que tem um medo de se comprometer com as coisas. Você já percebeu isso? Você já pensou dessa forma? Olha, uma oportunidade de trabalho. Aí você está orando por uma oportunidade de trabalho. Aí aparece uma oportunidade de trabalho, você não quer aquela oportunidade de trabalho. Mas você não estava orando, pedindo uma oportunidade de trabalho? Mas aí você não quer, porque no fundo você fala assim, não, vai que aparece algo melhor. Eu vou assinar minha carteira? Vamos para os jovens, né? Os jovens que já estão aí na fase que os hormônios estão à flor da pele e já estão procurando a sua Rebeca, ou as Rebecas procurando os Isaques da vida. E aí aparece alguém que é fiel a Deus, alguém que tem lá os seus problemas, mas tem um coração voltado para Deus, alguém que verdadeiramente tenta viver o Evangelho, mas aí o jovem fala, não, vai que aparece uma melhor, né? Eu não vou me comprometer, não, para que casar agora? Não vou casar não, nem beijei, nem sei sabe beijar direito, não é mesmo? E aí eu lembro acho que foi o pastor Luciano Subirá, que o João citou, que ele fala a respeito daquela questão do jovem, fala assim, não, mas eu preciso beijar na boca, preciso ver como é que funciona. E aí ele fala assim, pô, mas quando você vê uma bosta, você precisa comer para saber que é ruim? Não, você sabe. É aquelas desculpas, mas é por essa questão de não querer assumir um compromisso. Trazendo isso para nós hoje, para a igreja. Essa fobia de compromisso nos impede de ter intimidade com Deus e de ter intimidade com a igreja. Porque Jesus é claro. Volta lá no verso 24. 16 e 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu não sei se você notou nesse texto ainda, mas eu vou abrir os seus olhos para isso. Você está vendo que Jesus está falando de tomar a cruz antes mesmo dele ser crucificado? Porque o que significava a cruz ali no Império Romano? Era um castigo, certo? Era a pior pena de morte que existia na época ali na nação romana. Que existiam piores na época também, que era os assírios arrancavam a pele das pessoas, empalavam. Sabe o que é empalar? Colocar uma estaca assim e pôr o camarada sentado até a estaca sair na boca. Isso é empalar. Os assírios faziam isso. Só que na época dos romanos era o castigo de cruz, morte de cruz. O camarada tinha que carregar a cruz até o monte. E aí chegava lá na cruz, ele era crucificado e morto. Ficava lá pendurado, quando não morria do castigo e da situação, eles acabavam finalizando lá com a lança. E Jesus está falando de cruz para os discípulos antes mesmo dele ir para a cruz. Ele está pedindo para os discípulos aqui uma abnegação total. Sabe?
E mais para baixo ele fala sobre ganhar e perder a vida, né? Aquele que tentar salvar a sua vida vai acabar perdendo. E aquele que perder a vida por amor a ele, o que significa por amor a ele? Assumir esse compromisso de ser discípulo de Jesus, naquela época, poderia resultar em cruz. Não poderia, como resultou, pelo menos para 11 dos apóstolos. Só João teve o privilégio de morrer velhinho na ilha de Patmos, o resto foi tudo apedrejado, decapitação, cruz, espada. Então é esse o compromisso. Não é diferente para a gente hoje. E esse medo que talvez você possa ter em se comprometer com o Evangelho, ele te impede de você ter intimidade com Deus e intimidade com a igreja. Talvez você já esteja na igreja, frequentando a igreja, há algum tempo, talvez 5 anos, talvez 10 anos, talvez desde que você se entenda por crente, mas por algum motivo, por conta desse medo, você não teve coragem de se comprometer verdadeiramente com Deus, com Cristo, com a palavra e também com a igreja. A fobia de compromisso. Juntando a isso, tem a questão do egocentrismo, que é o segundo problema. As pessoas pensam assim, mas muitas vezes, né, eu vou dar trabalho. Eu não quero dar trabalho para ninguém, eu não... Sabe, eu vou encher o saco de um monte de gente, não precisa disso, então eu vou ficar aqui na minha, eu só vou vir no culto de domingo, ficar quietinho, não vou convidar ninguém para vir na minha casa, eu não vou na casa de ninguém, eu não quero isso não, pelo amor de Deus, né? Fazer sala para visita, pessoa que eu só vejo no domingo, de manhã, mal tomo café lá fora. Pois é. Sabia que pensando assim, você está pensando só em você? É um traço do egocentrismo, quando você coloca você no centro de tudo. Ou você pensa assim, mano, eu não vou me envolver não, sabe por quê? Que aí tem aquele cara lá problemático, eu vou ter que ficar ouvindo aquele maluco falar na minha orelha. Já chegam os meus problemas, né? Eu vou ter que ainda aturar o problema dos outros. Não. Ou quando é para fazer algo com a igreja em si, você prefere fazer sozinho. Fala, não, deixa comigo. Não, mas monta uma equipe, chama... Não, eu faço. Pode deixar que eu faço. Depender de ninguém não, eu vou fazer sozinho. Também é um traço do egocentrismo. Isso nos impede de ter intimidade com Deus e com outras pessoas. Aí, para juntar essa salada aí, você pega a hostilidade que o mundo presente tem com o cristianismo bíblico, com o cristianismo do Novo Testamento. Você já percebeu que as pessoas, elas querem ter uma espiritualidade, e aí se você fizer uma pesquisa simples aí no Google da vida, você vai ver curso de terapia holística, que aí envolve cabala, envolve regressão, envolve um monte de coisa. E tudo isso está na cesta da espiritualidade, é espiritual fazer isso, sabe? Você já foi na casa de alguém que a pessoa tem lá um monte de cristal e não sei o que, é Feng Shui, né? É para trazer boas energias, o mundo espiritual ali está, sabe? Vamos pegar então aqui na nossa praia os crentes. Não, você precisa fazer uma oração forte aí, porque o mundo espiritual tá pesado aqui. Eu cheguei aqui na sua casa aqui, o negócio tá tenso, né? Não, na sua casa não, mas no quintal, né? Quintal tá pesado, a gente precisa fazer uma campanha aí de 7 sextas-feiras, né? Às vezes a gente se agarra a um cristianismo que não é bíblico, a um cristianismo que a gente aprende nas músicas,
um cristianismo que a gente ouve na rádio, um cristianismo que a gente vê na televisão, mas esse cristianismo aqui, o que está aqui, ó, a gente acaba deixando de lado. Ah, não, eu vi na novela, a novela é a Bíblia, não é? Caminho de Jesus, não é Bíblia? É Bíblia, mano. Não, eu assisti o filme. Sabe aquele filme Noé? Eu vi como é que foi os animais entrando na arca lá, eu vi. Pois é. Muitas vezes a gente se agarra no evangelho que não é bíblico. E o povo aí fora, quando você vai testificar a respeito da sua fé, com a base no evangelho do Novo Testamento, o que a gente ouve é besteira. Ah, isso aí é besteira, isso aí não tem nada a ver, não. Só que aí a pessoa acredita no copo de água em cima da geladeira, em cima da televisão. Só que ela não acredita no evangelho bíblico. Ela acredita no Vale do Sal. Olha, tal igreja vai ter lá o Vale do Sal, a gente vai dar 7 voltas lá, passar por cima, vai sair toda ziquezira. Porque naquela igreja, o sal é mais poderoso do que o evangelho de Cristo. E se você for falar para alguém que não é cristão aí fora, ele vai botar mais fé no sal do que no evangelho de Cristo. Porque o mundo é hostil ao evangelho do Novo Testamento. Esse foi só 3 problemas aí que eu vejo: fobia de compromisso, o egocentrismo e a hostilidade do mundo com esse evangelho bíblico. Pensando nisso, a gente precisa entender o que é a igreja. Porque talvez você esteja se perguntando: poxa, Wellington, você me deu um monte de razões aí do porquê eu não tenho intimidade com a igreja, mas eu estou aqui todo domingo, ou às vezes um domingo não, mas 3 sim no mês, e assim vai indo. Mas para a gente entender o que é ser igreja, volta lá no verso 16 desse capítulo 16. A gente vê a declaração de Pedro. Olha o que Pedro fala aqui quando Jesus pergunta: o que vocês acham que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro responde: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: poxa, essa revelação quem te deu foi Deus. Então a gente pode dizer que igreja do Senhor, é o conjunto de pessoas que têm essa revelação. O conjunto de pessoas que receberam isso da parte de Deus, entenderam no seu âmago que Cristo, ele foi o descendente da mulher, que Deus anunciou lá em Gênesis 3, e depois ele era a descendência de Jacó, a raiz de Davi, o rei prometido que viria da linhagem de Davi, e que um dia morreria pelo pecado de todos. Sabe o que é incrível? Ele não morreu só pelo pecado do judeu, do israelita, ele morreu pelo pecado de todos nós. Então, se alguém te perguntar o que é ser igreja, você já sabe: ser igreja é aquele que recebeu, ele faz parte da igreja, aquele que recebeu essa revelação da parte de Deus, aquele que entende que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que morreu por nós na cruz do Calvário, para perdão dos nossos pecados. Aí você pensa: pô, mas morreu mesmo? Morreu. Porque nós somos pecadores, a gente precisa disso, porque senão a gente não conseguiria chegar até Deus, não conseguiríamos ter intimidade com Deus, se não for através de Jesus Cristo. Então ser igreja é isso. E aí talvez você esteja pensando aí: poxa, então se ser igreja é isso, Wellington, aí vem um perigo. Porque é o perigo da falácia de ser igreja, sabe? Você sabe o que é uma falácia? Eu vou te explicar o que é uma falácia. Uma falácia é um argumento, que é um argumento lógico, ele é racional, só que alguma coisa nesse argumento está errada, então faz dele falso. Sabe? É aquele argumento que parece ser verdadeiro, mas se você for olhar a fundo, ele não é verdadeiro, ele é falso. E aí vamos pegar a igreja como para destrinchar essa ideia. Você pode falar assim: ué, Damião, mas você falou que então igreja é aquele que acredita. Eu tenho essa revelação, eu tenho. Então eu sou igreja.
Certo? Você pode argumentar mais para mim ainda. Você pode falar, não, mas igreja não se resume ao prédio que a gente está. Sim, não se resume ao prédio que a gente está. Bom, igreja não se resume ao dia, o domingo. Sim, igreja não se resume ao domingo. Você concorda comigo? Concorda? Igreja, não existe uma pessoa. Tem um santão na igreja? Só Jesus. O resto, a gente é tudo aqui, ó, mesmo patamar. Não é mesmo? Não existe o santarrão na igreja. Então não tem aquele cara que é o bambambam. Bambambam é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. E aí você pode cair na esparrela de achar assim, poxa, então eu sou igreja. Então eu sou igreja na minha casa. Eu não preciso estar junto com os irmãos. Eu não preciso ter intimidade com os irmãos, porque eu já sei o que é ser igreja. Eu não dependo de um dia, João. Eu não dependo de um lugar, eu não dependo de nenhum sacerdote, de nenhum pastor. Então eu sou igreja em casa. Para quê? Para a igreja. Isso é uma falácia. E eu aposto que você conhece alguém que te dá esses argumentos quando você fala. Não, a igreja sou eu. Tem certeza? Porque é um ledo engano. Porque existem dois tipos de igreja. Quando a gente vê a palavra igreja na Bíblia, e aí fica o convite para o CEPAL, a gente sempre faz a propaganda, a gente ainda está alinhando a data para começar, mas essa semana eu, o Rômulo e a pastora Arlete, a gente vai alinhar direitinho, a gente vai chamar vocês para o dia. Mas quando a gente examina a palavra igreja na Bíblia, a gente vai achar dois sentidos para essa palavra igreja. A palavra igreja como a igreja de Deus, ou seja, a igreja global, a igreja universal, aquela de todos os crentes, sabe? A igreja no mundo, por exemplo, outros países do nosso globo estão se reunindo, se não nesse horário, já se reuniram hoje, no domingo de manhã, ou ainda vão se reunir. Isso em todo o globo terrestre, isso é o corpo de Deus vivo na terra, é a igreja universal. A igreja global, mas também tem a igreja local. E se você for procurar toda a vez que aparece a palavra igreja, ou assembleia, ou ajuntamento, ou ele está falando a respeito da igreja global, ou ele está falando a respeito de uma igreja local, de um ajuntamento de pessoas. Então existe essa diferença. Aí eu pergunto para você, eu posso fazer parte de uma igreja local sem fazer parte de uma igreja global? Sem ser parte do corpo de Cristo? Vou repetir a pergunta. Eu posso fazer parte de uma igreja local e mesmo assim não estar inserido na igreja de Cristo, na igreja global? Posso. Eu posso estar presente em uma igreja local e não ser parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Agora, o contrário não é verdadeiro. Porque se eu faço parte da igreja de Cristo, essa igreja que Mateus fala aqui, que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, se eu faço parte dessa igreja, é impossível eu não fazer parte de uma igreja local. Não dá. Para fazer parte da igreja global, eu preciso participar de uma igreja local, eu preciso ser parte. Para ficar claro, vamos lá, todo paulista ou paulistano, ele é brasileiro? Sim, certo? Todo paulista ou paulistano é brasileiro. Só que agora, todo brasileiro é paulista? Não. É a mesma coisa. Eu só sou da igreja de Jesus, do corpo vivo que atua nessa terra, se eu fizer parte de uma igreja local. Se eu não estiver conectado a uma igreja local, é impossível que eu seja parte do corpo de Cristo na terra. Amém? Ficou claro? Aí eu quero te dar 5 motivos para se unir a uma igreja local. Que aí você pode estar pensando aí, pô, Wellington, eu entendi, tá? Mas eu ainda não vejo vantagem de estar junto
numa igreja, de ter intimidade com a igreja. Aí eu já quero tirar aí uma seta que Satanás deve estar colocando na sua cabeça nesse instante aí. Meu irmão, minha irmã, você não vai conseguir ser íntimo de todo mundo. Nem é essa a ideia. Porque aqui a gente se reúne mais ou menos 150 pessoas. Certo? Dá para ser íntimo de todo mundo? É impossível. Você não tem tempo hábil para isso. Você não tem dinheiro para isso. Não dá. Você precisa de dinheiro para isso. Para ser íntimo, você precisa de dinheiro. Precisa agradar. Quer ser agradado. Olha a vantagem disso. Se você agrada 10 pessoas, você vai ter 10 pessoas te agradando. Olha que bacana. Certo? Então não é a ideia de você ser íntimo de todo mundo, de você conhecer a caminhada de todo mundo. Ser íntimo aí é conhecer a caminhada, participar, saber das dificuldades. Aí eu pergunto para você, eu já confessei algum pecado para você? Eu tenho. Se eu não confessei nenhum pecado para você, significa que você não é íntimo meu. Fica a dica aí. Porque você é íntimo daquelas pessoas que na hora que você está ali numa conversa, num discipulado, você solta. Você fala, olha, eu estou batendo cabeça com isso, cara. Por quê? Porque aí traz cura. É aí que o Espírito Santo ele vem com a doce graça, com a consolação dele, e você fica leve. E aí você, claro, você não vai cometer aquele pecado de novo, né, meu irmão? Aí você passa de fase, só que outros virão. Você vai errar de outra forma. Às vezes pior e às vezes nem tanto. Mas sabe qual é o segredo? Aquele que confessa a intenção, depois não precisa confessar pecado. Tá vendo? Mais uma vantagem de você ser íntimo. Se eu estiver pensando besteira e chegar e falar, poxa, porque às vezes, vamos lá, eu converso com a minha esposa, converso com meu marido, cara, não é suficiente. Não é. Você precisa de alguém de fora. E aí você confessa a intenção, aquela intenção que às vezes não é boa, certeza que depois você não vai ter que procurar ninguém para confessar pecado. Amém? Então o primeiro motivo para você se unir, para você ser íntimo da igreja local, é para assegurar a nós mesmos. Então quando você tem intimidade com a igreja local, você se assegura. E de tabela você acaba segurando o irmão também. Abre lá 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 28. Não vai ler um pouquinho? Foi? Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, os que presidem no Senhor e os admoestadores. Ele está falando sobre a liderança. Você ter apreço pela liderança, aqueles que estão ali para ajudar, para ensinar, para dar suporte. Tenham essas pessoas como em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Muito provavelmente estava dando treta ali. Estava dando um problema entre os líderes da igreja e as pessoas da igreja. Porque ele pede para que vivam em paz. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados. Amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Está aqui uma instrução que se você só consegue cumprir isso aqui, se você tiver intimidade. Senão você não vai saber se eu estou passando por algum problema, você não vai saber se eu estou fraco, você não vai ter essa percepção se você não tiver uma intimidade. É impossível. Então é exatamente isso que Deus tem nos chamado quanto igreja.
E como é que eu posso falar que eu tenho intimidade com Deus, sendo que o meu irmão que está do meu lado, que muitas vezes está passando uma situação difícil, às vezes não é nem dinheiro, você não precisa nem pôr a mão no bolso, irmão, é só conversar, é só ser orelha, é só ouvir. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma do mal. Mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Irmãos, orem também por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Peço com insistência em que o nome do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Você viu que precisa? Adiantava ali a liderança pegar a carta e ficar só para eles? Não, esse ensinamento tinha que ser passado, é coletivo, precisa ser coletivo. Então o primeiro motivo é para assegurarmos a nós mesmos, para nós estarmos seguros. Consequentemente você vai estar assegurando o outro. O segundo motivo é para evangelizar o mundo. Meu irmão, quanto evangelista solo você conhece por aí? Você conhece alguns evangelistas solo? E aí você pergunta, meu irmão, você vem da onde? Não, eu sou itinerante. E aí a gente cai naquilo que eu falei. Se o camarada não está numa igreja local, se ele não tem comunhão com um grupo de pessoas, como é que ele vai evangelizar o mundo? Entende? Eu não posso sair daqui sozinho e representar a cepa sozinho num canto, sem apoio, sem ter suporte, sabe? Não dá, é impossível, impossível. Então a gente precisa estar unido num corpo local para poder evangelizar o mundo, porque é assim que a gente avança, é assim. Tem até um ditado que fala que se você quiser ir rápido, você vai sozinho. Agora, se você quiser ir longe, vá junto, vá acompanhado. Então não dá para evangelizar o mundo sozinho, não dá, não dá. Tem que ser como igreja, tem que ser como igreja local, como um corpo local. Terceiro ponto, é o terceiro motivo para você se unir a uma igreja. O terceiro motivo é simples, é para denunciar os falsos evangelhos. Eu não sei vocês, mas eu já fui convidado para ir a lugares que me apresentaram como igreja. E aí quando eu cheguei lá não tinha nada de igreja, cara, outra parada. E eu até me assustei, eu era jovenzinho, estava recente na fé, e aí me chamaram para uma igreja. Foi o filho da minha ex-patroa que me chamou, ele tinha comprado violão, ele estava tocando no lugar, e ele falou, não, é igreja, vamos lá. Porque ele sabia que eu tinha recém entrado na igreja, na verdade, eu tinha recém voltado para a igreja, e aí quando ele tinha alguma questão, assim, alguma pergunta da Bíblia, ele vinha me questionar, e aí a gente conversava um pouco, e aí ele começou nessa caminhada aí, e aí ele falou, vamos lá, você vai gostar. Aí eu falei, cara, vocês oram lá? Aí ele falou, a gente ora. Aí eu falei, mano, tem leitura da Bíblia? Tem leitura da Bíblia. Eu falei, vocês cantam hino? Ele falou, sim, eu até comprei um violão, a gente canta hino.
Eu falei, beleza, então a gente vai, né? Aí ele falou, então beleza, tal dia, tal hora, vocês vêm aqui. E aí foi eu, o Marcelo, marido da Edna, e o Wagner, que trabalhava com a gente. Cara, eu cheguei lá, vocês já ouviram falar no Santo Daime? A igreja do Santo Daime? Era aquilo. Era aquilo. Isso é resenha que a gente conta na Caixa do Nada, tá? Eu estou abrindo aqui para vocês. Só que na cabeça dele era igreja. Era igreja, porque lia a Bíblia. Tinha um período lá que eles liam a Bíblia, e alguém em algum momento levantava lá e levantava uma oração. Tinha um hino meio maluco deles lá, mas tinha um hino. Só que era o Santo Daime, era uma seita aquilo. Não é igreja. Não é igreja. Não é igreja. Mas foi vendido para ele como igreja, e ele aceitou aquilo como igreja. Então, quando nós estamos juntos, reunidos como uma igreja local, como um corpo físico, num templo, num dia, e a gente se une para estudar o Evangelho, fica fácil de você identificar aquilo que não é Evangelho. Aquilo que te mostram como Evangelho, aquilo que te vendem como Evangelho, aquilo que passa na TV, aquilo que passa na rádio, aquilo que a música toca, você consegue saber se é o Evangelho de Deus ou se é qualquer outra coisa. Você consegue entender. Só que você só vai saber diferenciar isso se você estiver junto. Por isso que a gente fala sobre a importância do CEPAL. Porque no CEPAL a gente pode trocar ideias. Você pode levantar a mão e falar, eu não entendi isso aqui, ó. Esse texto aqui, o que quer dizer isso aqui? E aí a gente vai fundo. Às vezes eu não sei responder. O Rômulo sabe, o pastor Arlete sabe, o Jair sabe, o João sabe, outras pessoas sabem. E aí levantam a mão e falam. E com certeza, irmão, acontece algo que é maravilhoso. Às vezes a gente está errado. E a gente está convicto que está certo. E aí quando o irmão lê de uma maneira e ele explica, você fala, eu não vi isso. Como eu não vi isso? Acontece, mas só acontece quando a gente está unido como igreja. Mais uma vez, fica o convite para o CEPAL, quando a gente abrir as inscrições, por favor, esteja aqui com a gente. Então a gente denuncia o Evangelho quando a gente faz parte de uma igreja local. Que a gente vai identificar aquilo que não é Evangelho, mas é vendido como Evangelho. Quarto motivo para você fazer parte de uma igreja local: para edificar a igreja. E aí aqui é simples. Não existe aquilo que a gente faça tudo. Você nunca vai achar ninguém, e você também não é essa pessoa que domina todas as partes do corpo. Não tem como. Às vezes você é a mão direita, ou às vezes você é o dedo mindinho, mas você não vai conseguir ser o corpo todo. Não dá, é impossível. Por isso que entre nós existem aqueles que cantam e aqueles que cantam. Entendeu? Existem aqueles que pregam e aqueles que pregam. Existem aqueles que sabem receber e aqueles que sabem receber. Sempre tem, sempre tem. E é assim. Se eu sou um cara mal-humorado, não sei dar bom dia, não sorrio, eu tenho... me dá coisa se alguém vier me dar um abraço. Você acha que eu vou ser escalado para ficar na porta? No evento? Pô, não, né? Não. Não dá, não. Aí eu vou fazer outra coisa. Entende? A Daiane tem um medo maluco. Ela fala, não pede para eu orar. Mas eu sei que ela é uma mulher de oração, mas não em público. Entende? Não. Olha lá, só de eu falar já ficou vermelha. Então, cada um de nós temos um lugar no corpo. Nós temos um lugar no corpo. E aí fica uma dica também, talvez você esteja perdido há anos aí pensando, não, Deus tem que me revelar o meu dom. Deus tem que me dar o meu chamado. Irmão, o seu chamado é ser igreja. Seu chamado é fazer parte do corpo, é se comprometer com a igreja de Jesus, se comprometer com Cristo, com o Evangelho. Esse é o seu chamado, esse é o meu chamado.
Aí, no meio disso, se Deus quiser usar de alguma forma, Ele usa. Entende? Vou usar a Daiane novamente. Vocês sabem que minha vovó, há dias atrás, há menos de um mês, ela dormiu no Senhor. 91 anos e meio. Oxalá eu chegar perto disso. Mas também, se eu não chegar, tá bom também, estou tranquilo. Né? Estou tranquilo. Mas, poxa, ela conseguiu ver tataraneto. Olha que beleza. Catou no colo. Chamou pelo nome. Será que eu vou conseguir? Não sei. Recentemente também a gente perdeu, meu tio dormiu no Senhor também, pastor Roberto. Caminhei com ele durante um tempo. Ele não chegou a ver os netos. Não os de sangue, mas viu a filha do Will e da Joyce. Viu o filho da Tamires e do Dida. Chamou pelo nome. Pegou no colo. E a Daiane, ela se sente pouco hábil, digamos assim. Mas um pouco antes do falecimento da minha avó, ela acordou de manhã, olhou para a minha cara, e ela falou, querido. Aí eu disse, querida, oi. Aí ela falou, eu tive um sonho. E ela me contou o sonho. No sonho, ela via o meu tio sentado numa maca de hospital, vestido de branco, e na maca ao lado minha avó estava sentadinha também, vestida de branco. Os dois estavam com semblantes maravilhosos, e nisso minha avó não tinha nem tido AVC, não tinha demonstrado nenhum sinal de que iria adoecer. E aí a gente entendeu. Aí fica a dica, irmãos, quando Deus ele te mostrar em sonho alguma coisa, Ele não está fazendo fofoca, Ele quer que você ore, Ele quer que você ore, Ele quer que você interceda pelas pessoas, para aqueles que estão envolvidos naquilo. E aí a partir desse momento a gente começou a orar pela família, pela minha mãe, pelas minhas tias, pelos meus tios, porque a gente sabia, valeu João, que Deus ele não estava fazendo nenhuma fofoca, Ele estava nos comunicando algo da vontade dEle. Amém? Então, quando nós fazemos parte de uma igreja, Deus ele vai te usar para edificar o outro. Que é assim que funciona. A gente não consegue se auto-edificar, sabe? Não. Você edifica o outro te edifica. E assim vai indo. Isso não dá para ser feito de mim para mim, tem que ser de você para mim, e eu de mim para você. Quinto motivo para você se unir a uma igreja local, é para glorificar o nome de Deus. Nós vemos diversas vezes Jesus falando a respeito da vontade de Deus, a respeito daquilo que a igreja dele deveria fazer na terra. E toda vez que você é reconhecido como um discípulo de Jesus, isso glorifica a Deus. E aí João capítulo 13, os versos 34 e 35, vai nos dar uma pista disso, o que significa isso? Que através das nossas vidas Deus é glorificado. Jesus fala de uma característica que os seus discípulos, ou seja, que aqueles que pertencem à igreja global, eles teriam. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Quando nós somos igrejas verdadeira, que entende essa necessidade de se conectar, essa necessidade de intimidade, e que age com amor na vida do outro, você glorifica a Deus por isso. Então esses são os 5 motivos para você se unir a uma igreja local: para assegurar a nós mesmos, para evangelizar o mundo, para denunciar os evangelhos falsos, para edificar a igreja e para glorificar o nome de Deus. E aí eu te pergunto, né?
Você entendeu o que é essa igreja? Você entendeu que existe uma diferença entre a igreja local e a igreja global, a igreja universal? O corpo de Cristo na terra, que engloba todos os crentes do globo. Existe essa diferença. E aí eu pergunto para você, e o que implica você fazer parte de uma igreja? E talvez você ouviu esse meu discurso todo e fala assim, não, Ed, mas eu sou parte da igreja. Só que existem algumas implicações para você se considerar parte da igreja. Parece ser meio elitista, né? Eu falar assim para você, poxa, eu faço parte, você não. Mas não é eu que falo. Não sou eu que digo. Mas é bem verdade. Aquilo que nós fazemos é que diz se nós somos parte da igreja de Deus ou não. Ou se a gente só está aqui num lugar com dia e hora marcada, que aí você sai daqui, vai para sua casa, aí você não vê ninguém durante a semana inteira, você vive sua vida comum, sem ser agente de Deus na vida de ninguém, e aí depois no domingo de novo você vai estar aqui de novo, e assim vai indo. Então as implicações que existem a respeito de nós sermos membro da igreja, e aí eu estou falando da igreja local e da igreja global, engloba as duas partes. O primeiro ponto é o batismo. Aí eu não sei se eu pergunto quem é batizado ou quem ainda não é batizado. É melhor perguntar quem é batizado, que aí eu não constranjo quem não é batizado, beleza? Então, se você é batizado nas águas, levanta a mão aí para eu ter um... Beleza. Você sabe o que você fez quando você desceu as águas? Você confessou publicamente para este mundo e para o mundo espiritual que você se compromete com a igreja do Senhor Jesus, que você se compromete com o Evangelho de Cristo. Para nós hoje, talvez não seja preocupante, porque a gente vive num país livre, apesar de dizerem que não, a gente tem liberdade religiosa no nosso país, nós não sofremos perseguição, graças a Deus, nós somos livres. A gente pode sair com a Bíblia e pregar para quem você quiser, vão te chamar de louco, mas você pode gritar na praça, gritar dentro do ônibus, no metrô, tem hora que dá vontade de catar uns filhos de Deus e falar, meu irmão, não é assim não, mas dá, mas pode, Deus tem cada filho, né? Mas pode, mas o batismo, naquela época de Jesus, você imagina, quem era o rei ali, na época de Jesus? Era o rei de Roma. Existia um reino, certo? Aí João Batista vem pregando a respeito de um rei que viria. Se você fosse rei de Roma naquela época, como é que você ficaria? Os judeus estão fazendo uma insurreição aí, mano. Fica ligeiro aí, chama a guarda lá e manda a inteligência. Pode ver qual é que é. E aí os caras mandaram a inteligência mesmo. Você lembra que João Batista estava batizando, aí veio lá a casta dos, como é o nome? Ajuda aí, João. Os fariseus. A casta mais firme do judaísmo. Eles chegaram e falaram, pô, você é o Messias? E aí João Batista falou, não, eu não. Ixi, não posso nem pegar as havaianas dele, não sou digno. E aí vem Jesus. Aí ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o discurso de João Batista, antes de Jesus chegar, era arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. O rei viria, certo? Então uma pessoa que ela descesse as águas ali no Jordão e confessasse o reino de Deus sobre a vida dela, pô, ela correria risco de vida. Ou não? Por isso que é uma questão política também. Por isso que a gente vê durante o evangelho todo, Jesus falando, ei, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Entende? Existe uma questão política. O sacerdote que assinou lá para poder crucificar Jesus, ele era um líder religioso / político. Por isso a preocupação que nós temos em a igreja se meter em política. Cara, não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é outra. Não é desse reino. Lembra o que Jesus fala para Pedro? Não, você não vai morrer não. Ele falou, cara, sai de mim, Satanás.
Você pensa assim porque você está pensando como homem. Eu conheço os planos de Deus, eu sei qual é que é a parada. Entende? É bem isso. Para nós é isso. Quando nós descemos as águas, nós afirmamos publicamente que eu tenho esse compromisso com Deus, com a igreja e com o Evangelho de Cristo. Então, se você não é batizado ainda, logo mais a gente vai fazer aqui um novo batismo, e não perca essa oportunidade. Se você realmente entende a necessidade de você afirmar isso, não só para si mesmo, mas dar testemunho para as pessoas que estão à volta e também para o reino espiritual, de que você está comprometido com o Evangelho de Cristo. Amém? Segundo ponto, o que implica ser membro da igreja? É a Santa Ceia. A Santa Ceia. Muita gente condiciona tomar a Santa Ceia com o batismo. Nós entendemos aqui que é um equívoco. Uma coisa não anula a outra, certo? Mas, se eu sou um crente e eu quero participar da ceia, poxa, por que não ser batizado? Entende? É a mesma coisa aquele casal que já está há anos junto. Cara, por que não oficializa? Tão simples. Entende? É a mesma coisa. Nós não entendemos que uma coisa anula a outra, mas, por isso que a ceia aqui, alguém te pergunta, alguém te questiona, quando você pega a ceia, alguém fala para você, você é batizado? Não, não. Mas um requisito que nós temos aqui, é que você precisa entender o que é ser corpo de Cristo, o que é ser igreja para poder participar. É essa advertência que Paulo fala, não é? Aqueles que não discernem o corpo, bebem para quê? Para a própria condenação. Discernir o corpo, meu irmão, é entender que você é a igreja. É entender que você faz parte de um corpo local. Entende? Tem nada a ver com pecado, porque todos nós somos pecadores. Se fosse questão de pecado, ninguém tomaria nada. Ninguém tomaria nada. Mas Deus, Ele é gracioso. Claro que a gente não vai ficar furdando na lama, né, meus irmãos? Não é isso. Mas Deus, Ele é maravilhoso. Então, quando eu participo da ceia, eu confesso e eu testifico que eu estou aliançado no sangue de Cristo com o novo pacto dele, foi feito na cruz do Calvário. Eu entendo que quando ele derramou o sangue lá na cruz, foi para cobrir os meus pecados, e eu faço isso junto com a igreja. Então eu também afirmo que ceando com os irmãos, eu tenho aliança com esse grupo. Por isso que não faz sentido aquelas pessoas que têm algum problema e aí não toma ceia na igreja que frequenta, mas no dia de culto de ceia, para não ficar sem a ceia, vai em outra igreja, onde ninguém conhece nem nada, vai lá, toma a ceia. Não, tomei a ceia. Cara, não é essa a ideia. A ideia é fazer em comunhão. Quando Paulo fala lá contra a igreja de Corinto, é que eles estavam se reunindo para fazer festa, não para testificar a respeito do pacto, da ceia. Entende? Então, quando eu tomo a ceia, eu estou afirmando que eu tenho um pacto com Deus, o sangue de Cristo, e com a igreja que eu estou junto. Amém? Isso é que impacta. Então, da próxima vez que tiver ceia, meu irmão, não fica titubeando por conta das suas mazelas. Eu não estou falando para você pecar, amém? Não estou falando para você continuar no erro, não estou dizendo isso. Mas quando você receber o cálice com suco de uva e o pedacinho de bolacha ou de pão, entenda isso. Naquele momento você está afirmando o seu pacto com Cristo que foi feito na cruz do Calvário e com esta igreja que você frequenta. Amém? Com os irmãos. O terceiro ponto, ele tem dois âmbitos aí. O terceiro ponto é no âmbito dessa igreja local. Certo? Tem a ver com a vida em comunidade. Pois nós somos uma comunidade. Por que a gente é uma comunidade? Porque a gente vive em comunhão, a gente está junto, é um grupo de pessoas. E esses dois âmbitos, um é a vida congregacional e o outro é a vida devocional.
A vida congregacional se eu sou membro da igreja, certo? Implica de eu estar presente nos cultos, que é o grande ajuntamento. De eu estar presente nos tadéis. De eu estar presente nas reuniões de oração. De eu estar presente nos GRs. De eu estar presente no CEPAL. De eu estar presente em qualquer outro evento que a igreja fizer. Eu estou falando para você bater carteirinha, que você é obrigado a vir, quando você não vir, você tem que trazer um atestado? Não estou falando isso. Ah, mas Damião, domingo eu vou sair. Amém, meu irmão, amém. Tranquilo. Mas quando você estiver, que você esteja de corpo presente, de alma aberta, de coração aberto, para ser canal de bênção na vida do irmão. Amém? Essa é a questão da nossa vida congregacional. Como é que eu falo que eu sou membro da igreja, se eu não participo disso, da vida cotidiana da igreja? Se eu não sou usado por Deus para ser bênção na vida de um irmão que às vezes está no GR, que às vezes está na reunião de oração, que às vezes está no culto, está no Tadel, está no CEPAL, entende? Isso faz parte da nossa vida congregacional. Outro âmbito da igreja local é a vida devocional. Acho que ninguém precisa falar para você que você deve ter uma vida de oração contínua, certo? O que é uma oração contínua? É orar todos os dias. Irmão, não tem almanaque de oração, não tem manual de oração. Oração é falar com Deus. Tem gente que fala com Deus enquanto está tomando banho, tem gente que fala com Deus enquanto está varrendo a casa, tem gente que fala com Deus enquanto está lavando a louça, tem gente que fala com Deus enquanto está trabalhando ali, está no mundo da lua. E aí alguém chama, a pessoa fala, esse fone aí na sua orelha. Não, cara, eu estou aqui, falando com Deus aqui, cara, estou perdidão com Ele aqui. Uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, isso faz parte da vida devocional. Para aqueles que têm um pouquinho mais de fé e já entenderam a ferramenta do jejum, uma vida de jejum. E aí um equívoco que as pessoas cometem é achar que o jejum ele potencializa a sua oração. Não. O jejum fragiliza o seu espírito. Ele te deixa mais sensível à voz de Deus. Aí na hora que você for orar e for ler, cara, vai fluir mais. Eu adoro ter aquelas explosões de cabeça, sabe? Você leu várias vezes, aí tem uma vez que você lê e fala, nossa, agora eu entendi. Fala, meu Deus. Então, você só consegue ter isso quando você está sensível à voz de Deus. Então, o que implica eu ser membro de uma igreja local é ter essas duas correlações. É eu ter uma vida congregacional, estar com a igreja, e ter uma vida devocional. A vida devocional ela é mais intimista, é você e Deus. É você e Deus, mas você precisa ter. Se você não tem, você vai viver no grupo daqueles que Paulo, que a gente leu, que é aqueles que precisam ser amparados, aqueles que estão frágeis, que estão fracos. Muitas vezes é porque não ora, porque não lê, porque não jejua, porque não tem uma vida devocional. Aí fica dependendo do domingo, fica dependendo do GR. E não é isso que Deus quer para você. Ele quer que você seja autossuficiente, que você, meu irmão, você tem acesso direto a Deus. O véu foi rasgado, lembra? Não tem nenhum intercessor a não ser Cristo por nós. Oração de pastor, de líder, não é mais forte que a sua oração. Amém? Último ponto, o que implica de eu ser membro de uma igreja? É eu ter uma contribuição constante. Eu poderia ter elencado aqui vários textos que iam te convencer de você ofertar na igreja, de você dizimar na igreja. Tanto de Gênesis até Apocalipse, a gente acha textos que trazem promessas, que trazem bênçãos, que são motivadores a gente ter um coração desprendido financeiramente, contribuir com a obra. Mas eu vou mais além, eu vou no seu âmago aí. Não precisa levantar a mão não, mas quem chegou aqui e tomou um cafezinho ali fora? Estava bom? Se não tiver bom, você fala com o irmão Roberto, ele melhora. A gente troca a marca do café, não é, irmão Roberto?
A gente troca a marca da margarina, nós compra o pão em uma outra padaria, não sei, a gente melhora. A gente melhora. Quando eu vou ali beber água e eu pego um copo descartável, eu sei que aquilo teve um custo. Eu mato minha sede, mas eu sei que aquilo teve um custo. Então, cara, nada mais justo de eu contribuir com a obra de Deus, porque eu quero que isso aqui avance. Eu quero que mais pessoas sejam alcançadas, eu quero que mais pessoas usem os banheiros e usem o nosso espaço e não tenha dificuldade com nada, que acha que fala, não, olha, está tranquilo, graças a Deus, mas eu entendo isso. E eu gostaria que você também entendesse isso. Não tem nada a ver com 10%, não tem nada a ver com 10%. Se eu for generoso, eu vou dar mais que 10%. 10% para mim não é um negócio. Então, se eu faço parte de uma igreja local, eu também estou alinhado nessa questão financeira, porque existem custos, existem gastos. Você gostaria de um ar-condicionado aqui? Eu gostaria, eu sonho por esse dia. Tem custo, meu irmão, tem custo. Essas são as implicações do que é ser igreja. Então, para concluir aí, a gente falou sobre três problemas que existem no nosso século, aqui no nosso tempo presente, que nos impedem de ter intimidade com Deus e muitas vezes de ter intimidade com a igreja, que é a fobia de compromisso. Eu não quero me comprometer, porque se eu me comprometer aqui, eu posso perder uma oportunidade melhor, eu posso perder algo melhor. É também o egocentrismo, é aquilo que vem dentro de mim, que me impede de agir pelo outro. E também o tratamento que este século dá com o Evangelho do Novo Testamento, a fé no Evangelho. Pesquisas dizem que pacientes que são devotos, que têm fé, eles se recuperam mais rápido. Eles conseguem se livrar melhor dos tratamentos, eles vivem uma vida melhor. Isso por causa da fé. Até a ciência alega isso. As pessoas querem ter fé em alguma coisa, mas são hostis ao Evangelho. Então elas serão hostis quando você for evangelizar. É assim mesmo, faz parte. Jesus não fala, eis que envio vocês em meio a lobos. É assim mesmo. Depois eu dei 5 motivos para você se unir a uma igreja local. Para segurar nós mesmos, para evangelizar o mundo, para denunciar os evangelhos falsos, para edificar a igreja e para glorificar a Deus. E aí, se eu faço parte de uma igreja local, qual é o meu papel? Eu tenho que estar batizado, participar da Santa Ceia do Senhor, que é um compromisso que eu tenho não só com Deus, mas com a igreja local, é um pacto que eu firmo no sangue de Cristo. E também ter a minha vida, tanto congregacional como devocional ativa. Eu não posso só estar aqui no culto, meu irmão. Nós temos reuniões durante a semana que são bênção demais, que você pode levantar a mão e perguntar, e trocar ideia. Aqui a gente não tem essa questão, que é um monólogo, só eu falo e vocês ouvem, é passivo, você está passivo aí. E não me venha falar que eu não consigo em GR em horário nenhum. Cara, tem o WhatsApp hoje, chama alguém, mas não fique sozinho, não se isole. E se eu entendo isso, eu patrocino isso. Eu sou agente de Deus para que isso continue, para que isso alcance outras pessoas. Então eu sou generoso, eu contribuo. E aí, depois de eu ter falado tudo isso, você pode falar assim, Wellington, eu sei, eu entendo tudo isso. Eu já tinha pensado em tudo que você falou, eu sabia já disso daí, mas é difícil para mim. Aí o que eu falo para você é você pedir. Peça para Deus, para Ele tocar no seu coração, porque o que Paulo fala lá em Filipenses 2,13, é que é Deus que opera o querer e também o realizar. Talvez você queira muito, mas você não está sem força para realizar. Mas troca uma ideia com o Espírito Santo, porque Ele pode te ajudar a realizar isso. Eu sei que é difícil, irmãos, eu sei, eu também trabalho, e de terça-feira para mim é uma loucura às vezes subir com a Daiane, ainda mais quando está chovendo, é complicado, entende? Para os GRs também é complicado, mas eu preciso fazer, eu preciso andar a segunda milha, eu tenho que, é eu que tenho que fazer, entende?
É você quem tem que fazer. Nós entendemos que no Evangelho a responsabilidade ela é individual, ela é pessoal, é de cada qual. Cada um tem que tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Eu não posso fazer isso por você. Pastor, o seu líder, ele não pode fazer isso por você. É você que tem que fazer, você que tem que querer. Amém? Então, isso foi baseado no livro As 6 Marcas. Pode ficar de pé. Eu vou ler aqui um trechinho do que ele fala. Mark Dever, o pastor, ele fala a respeito do conselho para a igreja. Ele fala assim: olha, portanto, frequente uma igreja e une-se a ela. Junte-se com outros cristãos. Ache uma igreja com a qual você pode unir-se. Faça isso para que os incrédulos ouçam e vejam o Evangelho, para que os crentes fracos desfrutem de cuidado, para que os crentes fortes canalizem as suas energias de um modo excelente, para que os líderes da igreja sejam encorajados e auxiliados. Faça isso para que Deus seja glorificado. Amém? Então a minha oração é que o Espírito Santo ele continue falando no seu coração, é que você entenda que ser parte da igreja, do corpo de Cristo na terra, ele exige as nossas responsabilidades, e que apesar das nossas debilidades, apesar das nossas falhas, quem opera em nós é o Espírito Santo. Só que para ele operar na minha vida eu tenho que querer.